Olá pessoal! No último vídeo nós começamos a falar sobre integrais de linha e nesse vídeo de agora nós continuaremos o nosso assunto ainda com integrais de linha, com uma pequena diferença. Naquele momento do vídeo anterior nós falamos de integrais de linhas com esse formato, no diferencial ou em relação a ds, onde o S era o comprimento do arco ou da linha sobre a qual a gente estava integrando. E aí você deve se lembrar, inclusive, do vídeo passado, só para lembrar que quando a gente ia resolver essa integral de linha, você conseguia, ao parametrizar, ter uma integral com ponto A e B muito bem definidos, de início e final, e no final você gerava isso aqui, ó, que era uma consequência desse ds, lembram? Que era justamente a parte da fórmula do comprimento de arco, e no final você transformava em dt. Nessa aula de hoje, nós só vamos debater, até mais simples do que isso aqui, vocês vão ver, como é que funciona uma integral de linha, mas não quando o enunciado pedir para eu fazer a integral em relação ao comprimento, ao ds, e sim quando ele pedir em relação a dx e dy. Por isso que o tema da aula de hoje é integrais de linha em relação a x e y, quando aparecer uma integral de linha, mas o diferencial for x e y. Tomando a mesma estratégia de pegar minha curva C e fazer a parametrização, com isso eu vou começar a ter uma integral, ao parametrizar, com pontos A e B de início e fim muito bem definidos. A minha função f de xy vai passar a ser f de x de t, y de t, e vejam que nenhum conceito tipo desse vai ser necessário aqui, porque a única coisa que a gente fez na prática foi fazer uma parametrização da função. E quando a gente faz a derivada, a integral de uma... Quando a gente realiza uma integral, só que a gente parametriza a função antes, você acaba gerando um resíduo aqui no final, que é o x' de t, faltou parênteses, dx. Lembra que a gente fazia isso aqui lá quando a gente trabalhou com integrais quando as funções estavam parametrizadas? Você, quando for uma derivada em relação a x, você simplesmente vai gerar um x' de t aqui. E quando for uma derivada em relação a y, uma integral em relação a y, você simplesmente vai gerar um y' de t. A fórmula aqui é quase idêntica, ó. Ficaria integral de a até b, de f de x de t, y de t, fechei a função, parametrizei, aí aqui no final surge um resíduo que é o y' de t, já falei disso bastante, e no final, melhorando aqui no dx, dt, né? Eu parametrizei dt e dt. Então quando a gente quer fazer uma integral de linha, mas não em relação ao comprimento de arco, eu não vou gerar esse resíduo do comprimento de arco, eu vou acabar gerando o resíduo de x ou de y, igualzinho lá nas integrais com equações parametrizadas, que vai ter o x' de t no caso de dx e y' de t no caso de dy. Aí aqui eu tenho um exemplo, o próprio exemplo do livro, para a gente treinar aqui rapidinho. Ó. Eu quero saber quanto é a integral da função y² mais dx mais x dy, é como se fosse duas integrais separadas, só para treinar as duas, né? E a curva C, lá no enunciado do livro, tem A e B. Aqui vamos fazer só o A. A curva C é um segmento de reta que passa nos pontos menos 5, menos 3 e no ponto 0, 2. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é criar essa parametrização. Para parametrizar um segmento de reta, eu vou pensar em funções do primeiro grau mesmo. Então, para parametrizar x, eu vou parametrizar x usando o intervalo de 0 a 1. Só para facilitar a minha vida, né? Porque eu vou fazer difícil, isso aqui é o mais simples de todos. Então, eu simplesmente quero achar uma função do primeiro grau, do tipo at mais b, essa é a função que eu quero achar, de modo que, se o t for 0, eu quero que o resultado seja o primeiro x aqui, ó. E se o t for 1, eu quero que o resultado seja o segundo x. Pronto, eu vou ter exatamente a equação de reta com essa característica. Me ajudem. Nesse caso, ficaria assim o sisteminha, ó. Se o t for 0... fica a vezes 0 mais b igual a menos 5. Se o t for 1, fica a vezes 1 mais b igual a 0. Aí daqui a gente resolve rapidinho, né? Da primeira equação, vejam lá, ó, o b é menos 5. E sabendo que o b é menos 5, o a tem que ser 5. Então a função que eu vou ter aqui, ó, é a função 5t mais 5. Essa é a função x de t. Faltou o t entre parênteses aqui, mas só para poder caber nesse espacinho. A função x de t é essa. Agora eu vou parametrizar o y também no intervalo 0, 1. Eu quero achar agora uma função, só para não confundir a e b, do tipo ct mais d. E eu sei que ao trocar o t por 0, o resultado tem que ser, vou fazer aqui agora, ó, menos 3. E ao trocar por 1, o resultado tem que ser 2.
Tá claro? Me ajudem. Ao trocar por zero, a equação fica igualzinha, ó. A vezes 0 mais B, só que nesse caso é menos 3. E essa, ó, não é A, né? Vou apagar, só um segundo. Não é A, foi copiar igual a de cima, mas eu só tenho que usar, para não confundir no enunciado, as letras C e D, né? Então fica C vezes 0 mais D igual a menos 3. E a outra, C vezes 1 mais D igual a 2, certo? Deixa eu apagar a dor ali. Então, fazendo as contas, ó, o D é menos 3. E sabendo que esse cara aqui é menos 3, passa ele para lá positivo, o C vai ser 5. 5t menos 3. Essa é a função y de t. Tá aí, ó. Estão as duas funções já parametrizadas. Porque eu tive que parametrizar as duas. Eu parametrizei a x para usar nessa parte do dx aqui. E eu parametrizei a y para usar nessa parte do dy aqui. Me ajudem agora com as contas, ó. O que eu agora tenho é uma integral. Ambos os casos, ó, eu parametrizei de 0 até 1 para conseguir manter uma só. Se eu tivesse feito parametrizações diferentes, tudo bem. Eu faria uma integral para essa da parte do dx e outra para essa da parte do dy, sem erro. Então me ajuda a montar, ó. Quem que é a função y ao quadrado? A função y é 5t menos 3. Então o que eu vou ter aqui, ó, é 5t menos 3 ao quadrado. Aí o que eu faço com o dx? Na hora que eu faço essa parametrização, ó, o dx acaba virando x' de t, ou seja, a derivada de x em relação a t, e aí que vira dt no final. Então, quem é x? Ó, é 5t mais 5. Deriva, a derivada de 5t é 5 e a derivada de 5 é 0. Então, vai ficar aqui, ó, 5 dt. Simplesmente isso, a primeira parte, ó. E olha a segunda, como é o mesmo intervalo inicial e final da parametrização, de 0 a 1, eu vou ter, ó, mais... Quem é a função x? A função x está aqui, ó, é 5t mais 5. Só que agora dy. O que dy vira aqui na minha troca? O dy vira, ó, y' dt. Quem é y'? Volta aqui, ó. Função y é essa. Y' deriva aqui, vai dar 5 também, coincidentemente igual a outra. Então vai ficar 5 dt. Gente, dá uma olhadinha. É uma integral de linha, é um conceito complicado, mas virou uma integral simples agora, ó. Super sossegado. Tá? Agora, voltando para as contas, me ajuda. Essa primeira vai dar um trabalhinho, mas a de lá é super tranquila, ó. Essa aqui, ó, já vou fazendo de cabeça, quer ver, ó? Ou junto lá primeiro, não, vou fazer tudo já, ó. Para fazer esse produto notável aqui, ó, 5t ao quadrado vai dar 25t ao quadrado, que multiplicado por 5 vai ficar 125t ao quadrado. Agora o termo do meio aqui, ó. 2 vezes o primeiro vezes o segundo vai dar 10 vezes menos 3, menos 30t. Menos 30t vezes 5 dá menos 150t. E aqui, veja que vai aparecer mais aqui, ó, vai aparecer mais 25. Menos 150t mais 25t dá menos 125t. E o termo final aqui, ó, vai dar 9 vezes 5, 45. E aqui, ó, 5 vezes 5, 25. 45 com 25, 70. Então, mais 70 dt. Fazendo agora o resultado base da integração, ó, a integral de 125... Tô quase fora da câmera. A integral de 125t ao quadrado é 125t ao cubo sobre 3 menos 125t ao quadrado sobre 2, que é essa aqui, e mais 70t. Isso no intervalo de 0 a 1. Como ficou um polinomial, ó, esse zero não muda nada, só vai dar algum resultado quando a gente trocar por 1. E aí, quando a gente trocar por 1, vão sobrar para a gente aqui só os coeficientes, que vão ser, ó, 125 sobre 3, menos 125 por 2, mais 70. Será que o 70 saiu da lousa? Quase, ó, ficou bem no cantinho. Aí, ó, esse é o resultado já. Só para ficar uma resposta mais bonitinha, onde eu vou fazer? Vou fazer aqui mesmo, ó. Vou voltar para cá, vai ficar uma zona, mas tudo bem, vocês vão aceitar. Fazendo MMC ali por 6, ó, dividindo tudo por 6, esse cara multiplica por 2, fica 250, menos, esse multiplica por 3, fica 375, e o outro multiplica por 6, que fica 420. Será que a gente consegue?
Esse com esse dá menos 125. Quando eu juntar com 420, vai dar menos 295 sobre 6. Ó, par, esse não é par. Esse é múltiplo de 3 e esse, o 9 é 2 com 5, não. Então parou, tá aqui, ó. Esse é o resultado dessa integral de linha agora em relação a x e y. Beleza? Tchau, pessoal. Obrigado. Até o próximo.